A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmão, nós temos que saber quem é o servo de Deus hoje em dia, porque tem se levantado muito, irmão. Tem se levantado apóstolo, mas não são apóstolos. A palavra de Deus fala que são obreiros fraudulentos. A própria palavra fala lá na frente, que são apóstolos fraudulentos, que só pregam por amor. Você vê que a palavra de Deus, ela nos ensina a sair do meio deles. E muitos estão indo para o meio deles achando que eles são apóstolos de Jesus. Irmão, primeiro, para ser apóstolo de Jesus, ele tinha que ter andado com Jesus nos tempos passados. Ele não andou com Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Ele anda pela fé como nós. Então eles não são chamados de apóstolos, nós somos chamados hoje de servo de Cristo, né? Então, irmão, essas pessoas que pedem dinheiro, que gostam de viver vida farta, gostam de comprar iate, avião, fazenda, são falsos obreiros, são obreiros de Satanás. O próprio apóstolo Paulo, ele não mostrou como ele vivia, como os discípulos de Deus viviam no passado. Se eles viver como está escrito aqui, do jeito que o apóstolo falou, então eles são seguidores de Jesus. Mas se eles não vivem, o apóstolo de Jesus, os discípulos de Deus, Jesus, você vê na Bíblia que em lugar nenhum eles pediam dinheiro. Era posto lá no templo um cofre, aquilo que sentisse no coração, que Deus tocasse no seu coração e ela botasse a quantia que ele quisesse. Botava uma moeda, 20 moedas, botava tudo que ele tinha, mas era pela vontade, não era pela força, nem pela violência, como está escrito. Não é pela força, nem pela violência, nem por força nem violência, é pela vontade. Não era por força nem violência, era pela vontade dele, ele se sentia. Então isso se cumpre a palavra. Então o apóstolo de Deus no passado, que hoje não tem apóstolo, hoje tem servo de Deus, obreiro. Os apóstolos são aquele que andou com Cristo lá atrás. Aqui na frente, Jesus não está andando aqui na terra mais, ele já está à direita sentado do Pai, à destra lá de cima. Então, irmão, olhando tudo que nós fazemos. Então, para você ver que esse que diz que é apóstolo, que diz que são pastor, formado pelo seminário, eles fazem totalmente ao contrário da Bíblia. Olha como os apóstolos falavam como era a vida deles no passado. São diferentes de muitos pastores, bispo, que rouba, que tem riqueza, muita riqueza aqui na terra, são os homens mais ricos daqui da terra. Enquanto os homens de Deus, nenhum no passado tinha riqueza, e não juntava dinheiro, ele obedecia aquela palavra, que não devia juntar tesouro na terra. Então ele juntava no céu. Então, irmão, você vê que essas igrejas hoje estão fora da palavra de Deus, se está fora da palavra, está fora do reino. Você vê como era a vida dos homens de Deus no passado, e vê agora esses homens que dizem que é homem de Deus, que não é homem de Deus, são tudo falsos profetas. Olha o que está escrito na palavra de Deus, irmão. Analisa se um deles vive desse jeito. Se viver, está fazendo a vontade de Deus, né? Antes está presente a hora, sofremos fome e sede, andamos nu, recebemos bofetada e não temos pousada certa. Quer dizer, eles não tinham morada certa. Eles não compravam casa. Eles não compravam carro, mas não existia carro, existia sim. E os reis que andavam na carruagem de cavalo, era carro, no dia daquele dia. Eles falam claramente, eles não tinham pousada certa, como o próprio Jesus falou com a boca dele. Quando apareceu um homem lá, no meio da multidão, mestre, eu quero te seguir, para onde você quer que fores, eu vou. Jesus falou assim, olha, as aves do céu têm seu ninho, a raposa tem seu covil, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Quer dizer, o filho do homem, que é Jesus, não tinha morada certa, ele vivia evangelizando na terra, ele não tinha parada certa. E aqui os apóstolos falam a mesma coisa. Antes está presente, sou a hora, sofremos fome, sede, estamos nu, recebemos bofetada. Quer dizer, onde ele passava, os outros bofeteavam ele. O diabo usava as pessoas para espancar eles. Porque é igual muitos pastores têm raiva da doutrina de Deus hoje. Está arriscado eles mandar te matar, né? Não temos pousada certa. Quer dizer, não temos morada certa. Por que os pastores hoje, nos dias de hoje, irmão, compram carro, casa própria, mansão? Está fora da palavra de Deus. Os apóstolos
Hoje eles dizem que são apóstolos no dia de hoje, não são. São apóstolos fraudulentos, como a palavra de Deus fala no outro vídeo lá de trás que eu gravei. São apóstolos fraudulentos. Porque o apóstolo fraudulento que junta dinheiro na terra, tesouro, compra casa, carro, esses aqui não tinham a morada certa. Então, irmão, para cumprir a palavra de Deus na vida dele, eles tinham que andar igual os apóstolos. Eles não dizem que são apóstolos? Hoje em dia, as mesas deles são fartas. Ele vive das ofertas, dos dízimos das ofertas. E come a lã, a gordura das ovelhas. São mercenários, como lá diz em Ezequiel. São lobo. Hoje, eles falam se não viver na prosperidade, que muitas igrejas pregam a prosperidade, só não pregam a salvação. Você pode ser próximo aqui para parar no fogo do inferno, mas você não pode ter a salvação. Eles pregam prosperidade, eles não pregam salvação e nem santidade, porque a qual não verá Deus, tem que ser santo. Eles pregam carro, coisa que não está na Bíblia, que ninguém nunca pregou, casa própria, bom emprego, posição social, isso é antibíblico, isso tudo é doutrina de demônio, são invenções de Satanás. Hoje em dia, quem trabalha na fraqueza é o diabo. Vive da fraqueza da pessoa, assim são esses pastores, então são o diabo. Porque quem hoje em dia não quer ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego? Ele sabe disso, ele chama você para lá. Aí você só tem R$1, você dá aquele R$1 de oferta, você ficou na miséria. E ele continua crescendo, que um dá R$1, outro dá 2, dá 3, daqui a pouco ele está lá em cima, você está lá embaixo, ele está te pisando em cima, te humilhando. Quando você não tiver mais oferta para ofertar eles te humilham. E Jesus nunca humilhou ninguém. Jesus, ele fala, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser enfermo, pode ser são, que se for enfermo ele cura. Hoje em dia você não vê ninguém curando ninguém, os apóstolos curavam. Os apóstolos chegam a dizer, irmão, que eles eram maltratados, sentia fome, sede. Muitas das vezes estava nu e recebia bofetada e não tinha morada certa, pousada certa, quer dizer, morada certa. E esses são os apóstolos de Jesus. E esse está cumprindo aquilo que Jesus falou. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá. Agora aqueles que andam de carrão, tem ar-condicionado na igreja, telefone instalado. Irmão, esse estão se refrescando agora, porque no dia da chama eterna ele vai ser, eu quero ver ligar o ar-condicionado lá no fogo do inferno para refrescar, ele vai ser chama de fogo. Aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, é pranto, ranger de dente de noite e grito de misericórdia. Irmão, os apóstolos não ficavam dentro de igreja de porta fechada, eles iam atrás das almas. Esses pastores que ficam dentro da igreja, esses bispos sem vergonha, esses apóstolos fraudulentos, que os apóstolos de hoje é fraudulento, a Bíblia nos fala que todos os apóstolos hoje é fraudulento, que os apóstolos do passado não era não. Aí o Satanás levantou esses apóstolos para manchar a santidade daqueles apóstolos do passado, mas não consegue. Que vereis a diferença do que serviu a Deus do que serve hoje em dia. Entendeu? Então, irmão, são apóstolos do diabo. Eles não têm capacidade, não têm moral para pregar o nome de Deus e tampouco viver essa vida aí que os apóstolos viveu. Foi através dessa aí, ó, de perseguição e luta que o evangelho chegou hoje aqui. Que se não fosse corrido, não fosse perseguido, o evangelho não se espalhava pelo mundo. Por essa palavra, você vê que não existe apóstolo no dia de hoje. Porque o homem de Deus, o pastor, se tiver enquadrado nessa palavra, viver como os apóstolos viveu, né? Ante esta presente a hora sofremos fome e sede. Se estiver passando isso, está fazendo a vontade de Deus. Estamos nu, recebemos bofetada e não temos pousada certa, não tem morada certa. Hoje em dia o cara compra prédio, compra uma opção de casa, quer alugar, não é servo de Jesus, que o servo de Jesus não parou e não teve tempo, o dinheiro que ele ganhava ele repartia com os pobres. Hoje em dia arranca a última calça que o pobre tem, deixa o pobre com a bunda de fora, Deus me perdoa falar assim, e eles
tem prazer de ver a pessoa andar nu na presença de Deus e ele andar bem trajado e não tem coragem de ceder uma muda de roupa para o irmão. Isso não é amor de Deus, irmão. Isso é ódio de Satanás. Satanás está na vida desses homens, coloca ódio no coração dele. É Satanás que furta em Deus da fundação do mundo. São obreiro fraudulento, obreiro do demônio. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Lê a palavra de Deus, irmão. Que aí você vai descobrir quem é o verdadeiro servo de Deus, tá? Porque hoje em dia, esses bispos aí, esses apóstolos, tem nada a ver com Deus. Nadinha, nadinha, nadinha. São fraudulentos, a palavra de Deus mesmo fala, são fraudulentos. São doutorados sem vergonha. De nada sabe, nada entende. E não sabe o rumo que está tomando. Ele já perdeu até o caminho. E está em outro caminho que não sabe, que é os da treva. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor. Amém?